Caxias é aquele a válvula ainda, a manivela. Eu não estou acostumado. Boa noite, queridos irmãos. Prazer muito grande para mim, privilégio para mim estar com os irmãos nessa noite. E antes de abrir a Bíblia, quero que você receba a minha palavra de felicitação. Pastor Milson foi bem preciso quando ele disse que esses 8 anos aqui da nossa igreja, toda mudança, todo avanço, ele aconteceu por causa de você. Não aconteceu só para você, mas aconteceu pelo o seu envolvimento, a sua participação, a sua entrega. Então, nós todos hoje não temos que exaltar ninguém, mas nós temos que levantar as mãos e dizer: bendito seja Deus, que nos ajudou, que nos animou, que nos dispôs o nosso coração, Ele, para que a gente pudesse servi-lo nesse trabalho e investir o nosso tempo, a nossa saúde, os recursos que nós temos, poucos ou muitos, para que nós estivéssemos hoje, no 8º ano desse trabalho, nos reunidos aqui, não é? Estou com inveja até do ar-condicionado. Lá em Caxias tem ar-condicionado, mas não é geladinho assim, né? Tem gente que não gosta, não é verdade? Mas tem gente que valoriza, e eu sou bastante calorento para valorizar o ar-condicionado. Que Deus continue abençoando essa igreja, e daqui a pouco eu vou com você lá ver o novo espaço, para nos alegrar, para dizer lá também, mais uma vez, bendito seja Deus que nos ajuda. Amém, amados irmãos? Amém. Eu vou compartilhar uma palavra com você. E eu peço que Deus me ajude muito para que eu possa traduzir bem esse recado para os irmãos, não é? Essa é uma palavra de valorização para você que está aqui, e é uma palavra para despertamento, e eu espero que a transmissão, a internet, nos ajude a que essa palavra chegue a outras pessoas que são da nossa igreja aqui, ou que já estiveram na nossa igreja aqui. Então, se você tem uma Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia no... Deixa eu abrir aqui a minha. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Romanos 15, versículo 7. Eu uso a Nova Versão Internacional e eu vou citar aqui no início as outras versões, mas eu vou ler na NVI, que diz assim: portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Amém, irmãos amados? Vamos fazer uma oração. Pai, nós abrimos a Tua palavra e pedimos a bênção que o Senhor nos conceda de também abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, Pai. Tomarmos para nós a Tua palavra, não nos desviarmos dela, Senhor, não pensarmos que esta palavra era muito boa para Cicrano, para Beltrano, ou para aquele irmão que não está aqui nesta noite. Não, Senhor, que nós possamos recebê-la e que ela nos fortaleça e que ela, ó Pai, nos desperte para o melhor entrega, o melhor serviço, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor manifeste em nós e no nosso meio a sua graça e o seu poder, Pai. É minha oração em nome de Jesus, e que todos digam graças a Deus. Você pode ocupar o seu lugar. Vou começar fazendo algumas palavras sobre a pandemia. A pandemia, ela deflagrou um processo no meio da igreja. Muita mudança no meio da sociedade, no país, no mundo,
mas ela atingiu a igreja de uma certa maneira. Então, o que aconteceu? Então, houveram muitas mudanças e a pandemia serviu para um tipo de revelação, né? Todos nós, todas as igrejas do Brasil, até agora eu não me comunico com todas as igrejas do Brasil, mas com as igrejas de Nova Vida, com algumas igrejas irmãs, e às vezes você assistindo, eu estive em Juiz de Fora ontem à noite, participando da inauguração de uma igreja que foi aberta lá ontem, e quando eu voltei, eu estava sozinho, só com os 2 arcanjos que viajam no banco traseiro do meu carro, e eu estava ouvindo a rádio, quando a rádio cristã sintonizou. Não diminui não, irmão, diminuiu. As irmãs estão com frio, né? Irmã, você se converte e traz o casaquinho do culto, tá bom, irmão? Para não atrapalhar os outros, irmão. Eu falo aqui o que eu falo em igreja de Caxias, não. Aqui eu estou em casa, ainda mais que o pastor disse que é a extensão de Caxias, então eu estou todo abusado aqui já. Então eu vim ouvindo um pastor de uma igreja de porte no Rio de Janeiro, e ele falando que com a pandemia 60% daquela membresia, caramba, não voltou mais. Então, eu vim pensando, e eu tenho pensado nessas coisas. Então, a pandemia, ela funcionou, para não dizer que Deus usou, Deus usa o que Ele quer, Deus faz do jeito que Ele quer, mas ela foi um tipo de revelação, tipo quem é quem. Quem é e quem não é. Não é? Porque mesmo com o esforço que as igrejas fizeram, a igreja que eu pastorei, eu fiz, quando começou a pandemia, eu falei, gente, é o seguinte, reuni os pastores, nós vamos trabalhar muito. Agora, sem culto, nem tem que trabalhar mais. Porque você vai num culto, você prega, você ajuda, você atende, você abençoa um grupo de pessoas. O bispo Roberto dizia que uma boa pregação elimina alguns gabinetes pastorais. Que a pessoa chega na igreja, precisa falar com o pastor, aí o pastor prega, não precisa nem mais falar com o pastor, eu já entendi, Deus já falou, Deus já me esclareceu, não tenho mais o que perguntar para ele, já foi apontado um caminho para mim, não é? Agora, não tinha culto, não podia reunir, então agora liga para todo mundo, cada um liga para um grupo, e aí como é que está, irmã, está doente, está bom, o que é que precisa? A gente... Então trabalhamos mais. E eu me lembrei também, foi uma palavra que eu ouvi dos lábios do bispo Francisco, pessoalmente, e depois ele falou numa reunião do conselho, da sua tristeza, da sua frustração, que quando começaram a permitir a reunião, mesmo com restrição de espaço, ele disse assim, puxa, eu esperei, e falei assim, nossa, esse domingo vai ser tremendo, posso usar só, vai ter briga, só pode usar 1/3, a igreja lá tem 1.200, eu só vou poder reunir 400 pessoas na igreja de olaria. E ele falou assim, vai ser uma briga, se o povo vier eu vou deixar entrar, eu não vou barrar ninguém. E para a tristeza dele, parece que nem 400 pessoas foram. E ele falou da sua decepção com isso. Poxa, eu fiquei assim. Então, esse tempo que nós vivemos foi esse tempo. E nós fomos atingidos, eu até fui objeto de uma pregação minha na Igreja de Caxias, que a palavra continuou sendo pregada, a palavra dos apóstolos, né, o partilhar, mas a comunhão foi o que foi atingido. A nossa comunhão foi atingida, o nosso convívio, até mesmo em casa, não é? Um distanciamento, isso é uma cadeia, né? Distanciar-se é como botar você preso. Você está afastado da sociedade, excluído da sociedade. Enfim, e aí nós estamos vivendo esse tempo.
E esse tempo é esse tempo que nós temos que parar e pensar, nós temos que ter certas posturas, entendimento, não é? Compreensão. E quando os cultos voltaram, você entende que o vírus causou muito temor, muita gente morreu. Como é que a gente vai ignorar 700 mil quase pessoas morreram? 600 e pouco, agora a última avaliação. Puxa, muita gente. É quase como que a praga do Egito. Não tem uma família que não perdeu alguém, que não está enlutada. Poucas famílias, a maioria perdeu parente, primo, irmão, marido, esposa. Na igreja de Caxias nós tivemos perdas desse nível. Um pastor nosso faleceu, jovem pastor de 40 anos de Covid. Então, assim, isso trouxe essa tensão. E aí a vida voltou ao normal, culto com máscara. E aí a gente começou, as pessoas têm comorbidade, as pessoas com comorbidade ficaram com mais medo. Eu tenho algumas comorbidades. Eu não tenho cara de comorbidade, mas eu tenho algumas, né? Problemas de saúde que eu tive, problema cardíaco que eu tive, cirurgia. Então, olha, toma cuidado, eu tomei cuidado. Tive Covid naquela primeira leva lá, em 2020, né? Que aquilo descontrolou a disseminação do vírus, não é? Mas aí o que a gente começa a notar? Começa a notar que quando volta, as reuniões, tem muita gente que não volta. Aí você, quando busca algumas pessoas, as pessoas dizem, não, pastor, está tudo bem, tal, que eu estou tendo cuidado, porque eu tive esse problema, eu quando fui criança eu tive unha encravada, e unha encravada é uma comorbidade muito poderosa contra a Covid. Amém. O problema é que você via essas pessoas no shopping, que você via essas pessoas na praia. Parece que eles estavam condenando a igreja como sendo o único agrupamento que você podia pegar Covid. Abriram mão disso, mas não abriram mão de outras coisas. Não, porque eu preciso trabalhar. Sim, claro que você precisa trabalhar. Está certo. Mas você não precisa mais cultuar a Deus. Você não precisa mais buscar a presença de Deus. Então, eu quero voltar aqui, fazendo esse introito, aparentemente nada a ver, mas eu quero entrar nesse texto aqui que diz, e é interessante você perceber que os tradutores, como os tradutores da Bíblia, são versáteis, eu diria assim, na utilização de certas palavras. Veja, por exemplo, esse texto de Romanos que eu li, é a tradução NVI, que usa o verbo aceitar para falar da prática de uma das virtudes mais importantes na vida cristã, que é a comunhão. Diz aí, portanto, aceitem-se uns aos outros. A tradução Almeida atualizada usa o verbo acolher. Diz, portanto, acolhei-vos uns aos outros. A edição contemporânea também de Almeida usa o verbo receber. Portanto, recebei-vos uns aos outros. Todas essas traduções, queridos, esses verbos apontam numa só direção, numa mesma direção, para que haja comunhão, então. Precisamos abrir espaços, e abrir espaços não só que a nossa igreja do Coelho está abrindo, que é abrir um espaço maior. Não, nós precisamos fazer isso, mas precisamos fazer também de abrir espaços no nosso coração. Precisamos abrir espaços no nosso interior. Para quê, bispo? Para receber, para acolher, para, seja qual for o verbo aqui que é citado, não é? Porque ninguém aceita ou recebe uma outra pessoa se não há uma identificação.
se não combina com a mesma visão de mesmos projetos, sim, tem problema o cara torcer pelo Vasco. Nenhum problema. A pessoa não vai para o inferno por isso, não perde a salvação. Mas no contexto de andar muito junto, não há muita comunhão com ele, né? Para um tranquilo flamenguista que sou. Então, eu estou dizendo que essa aceitação tem que ter essas afinidades. Mas nós temos, de qualquer forma, independente disso, nós temos que ter o nosso coração aberto. Uma igreja, então, é o que eu quero dizer, essa é a palavra, ela não sobrevive. Se ela não sobrevive, ela não cresce. Se ela não sobrevive, ela não desenvolve, com membros invisíveis. Membros invisíveis. Porque hoje é muito membro invisível. Membro que você não vê. Sabe o que é uma coisa invisível? Obviamente, é algo que você não consegue enxergar. Algo que você não consegue ver. Ah, você viu o irmão fulano? Ah, vi, estava lá. A nossa igreja em Caxias é uma igreja um pouco maior do que essa, então nem sempre tem galeria. Galeria é um problema. Eu já não estou enxergando nem quem está no meio da igreja, mas quem está na galeria eu nem vejo. Não é? Aí termina o culto, a gente vai para casa, aí a Cátia já fala assim, poxa, irmão fulano está sumido. Não, não está não, cara, estava na igreja. Porque ele foi levar o dízimo lá e eu falei com ele e ele está, não vejo. Então a gente tem essas dificuldades lá, mas tem muita gente que ficou invisível, que sumiu, que desapareceu. Então essa igreja aqui só está celebrando 8 anos porque você tem sido um crente visível, um crente presente, um crente que serve, que trabalha, que participa, que contribui. Porque é isso mesmo. O aluguel desse lugar foi pago até hoje por causa da sua vida. Eu estava dizendo com alguém sobre oferta, eu estava dizendo assim, olha, sobre dízimo, eu falei assim, olha, a igreja não depende do dízimo de ninguém que não dá. Você entende isso? A igreja só caminha, só avança com o dízimo de quem dá. Agora, por isso ela não depende de quem não dá. Mas você que dá hoje, e amanhã você deixa de dar. A igreja não depende mais do seu dízimo, você que não dá. Ela sempre depende de quem dá. E se você abre mão do privilégio, outra pessoa vai chegar aqui e vai dar no seu lugar e vai colher no seu lugar. Por causa da sua decisão. Então, essa igreja, esse novo espaço, quem é que vai lá ver o espaço? Vai mesmo? Tem uns irmãos que não vão não. Vai lá, irmão, que é isso? Pelo amor de Deus. Não tem que pegar ônibus não, é aqui do lado. Vai lá se alegrar. Vai lá ver. Porque você tem tornado tudo isso possível. Então, a igreja, uma igreja, tenha ela 1 ano, 8 anos, ou tenha 40 e tantos anos como igreja que eu pastoreio, de existência, ela não sobrevive com membros invisíveis. Uma igreja não cresce, então, com membros que se escondem. A igreja não cresce com membros que se escondem. Uma igreja cresce quando os seus membros se tornam ativos, presentes e participativos. É assim que uma igreja cresce. Uma igreja cresce quando a presença das pessoas é mais forte, é mais acentuada, mais constante do que as ausências. Eu sonho com um dia que a gente fale menos, fulano sumiu. Pô, fulano sumiu, não tem uma expressão que a gente usa? Ué, fulano sumiu, você sabe de fulano, fulano, tenho visto fulano, fulano sumiu, fulano sumiu. A gente está sempre falando de gente que sumiu. Não sumiu que foi arrebatada, não subiu numa carruagem de fogo, subiu porque não escolhe mais, não, a minha comorbidade. Tá bom, queridão, você vai obrigar, nunca ninguém foi trazido para a igreja debaixo de ferro e fogo, né, debaixo de obrigação, só os meus filhos.
Só os filhos daquele que temem a Deus. Enquanto eu os carreguei pela mão, eu os carreguei para a escola, eu os carreguei para a praia e os carreguei para a igreja. Mamãe, não quero ir. Lamento. Vai. Mas eu não quero ir. Problema seu, vai. Enquanto carreguei pela mão. E eu vivo esse privilégio hoje. Que meus filhos são adultos e eles querem e vão à igreja. Então, há um tempo da nossa vida. Não é verdade? Mas nós ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a dar, ninguém é obrigado a fazer. Então, uma igreja, ela cresce. E a nossa igreja do Coelho vai crescer cada vez mais, mas vai crescer não através que o nosso pastor aqui vai ter uma revelação, e vai ser, porque a igreja hoje parece que está assim, né? Se você tem um bom pastor, você fala assim, não, meu pastor é uma benção. Glória a Deus. Que Deus continue usando esse servo de Deus, homem santo, aleluia. Fico até, fazer até sapatinho de fogo, estou até arrepiado. Se você tem um pastor que é bom exemplo, que você queira fazer o que ele faz. Não ocupar o lugar dele. Se ele trabalha, você deve dizer, poxa, Senhor, eu quero ser. Eu quero fazer. Entendendo que a igreja somos nós. Quem somos nós? Já notou? A igreja somos nós, a igreja somos nós. O pastor não deve fazer um... Para que está fazendo? Ele usou essa expressão aqui. Para que o pastor vai construir um templo? Para que isso? Já é esse dinheiro? Né? Tem que ter cuidado, não sei se a pessoa que falou isso está aqui, porque o discurso de Pedro, né? De Judas, não de Pedro. Interessante, né? O que Judas falou? O que é isso? Vai jogar esse dinheirão fora? Não, isso devia ser feito obra social. Isso devia ser dado aos pobres. É que Jesus fez. Falou para ele assim, cala a boca, Matias. Cala a boca, Batista, né? Matias, Batista. Cala a boca, Batista. Essa mulher fez uma boa ação para comigo. E vai ser falado sempre desse ato dela. E eu estou cumprindo a palavra de Jesus nessa noite. Em lembrar disso. Porque onde for pregado o evangelho, vai ser dito o que ela fez. Então, a igreja, ela não cresce com movimento, ela não cresce. Sim, a igreja melhora, atualiza, mas Jesus é o mesmo. Jesus é o mesmo. Jesus não mudou nenhuma regra. Parece que os homens estão mudando as regras da igreja. Como é que faz a igreja crescer? 10 formas que quer fazer a igreja crescer, você tem que fazer coisas para a igreja crescer. Mas a Bíblia diz que o crescimento vem de Deus. Como é que eu vou trocar o crescimento de Deus por uma fórmula? Por que eu vou... E até quem prega muitas vezes, né? Não estou generalizando, claro, sobre graça, que a graça, tudo é de graça. Mas também eu concordo com isso, está certo. Mas aí o quê? É o quê? Então é tudo pela graça, eu não faço nada. É tudo pela graça, eu não trabalho, eu não me dedico, não sirvo. Irmãs, aí vem a nossa irmã aqui. Irmã, precisamos de irmãs aqui para ajudar no GV, para voluntário também. Não, a graça de Deus vai suprir, irmão, é? Como que é? Está aqui a nossa nova professora, a graça de Deus, está aqui, vai dar aula. É a graça de Deus, sim, mas atuante na sua vida. Que salvou você, que libertou você. Amém? Quase vocês me tentaram usar a palavra de um líder aí famoso. Amém ou não amém? Uma igreja cresce quando a presença é mais forte. Tudo bem, talvez irmãos não estejam aqui hoje porque estão enfermos, doentes. Outros tantos estão trabalhando. Mas talvez outros escolheram não vir. Estão ausentes por uma dificuldade qualquer que seja. Mas porque escolheram estar ausentes. Quando o vírus, a pandemia passar, eu volto. Será? O bispo só não pode generalizar. Tá bom, não estou generalizando, não. Estou falando de uma maioria. Não estou sendo
absoluto nisso, mas muita gente não vai voltar. Já foram, já se ausentaram, e por mais que eu me preocupe, me esforço, não consigo mudar a realidade de algumas pessoas. A escolha, a decisão dessas pessoas. Então, uma igreja cresce quando as suas virtudes são vistas sem serem anunciadas. A igreja cresce, deixa eu tentar explicar isso para você. Lá na igreja, eu de vez em quando exorto uma diaconisa que eu tenho lá, que me ama por demais. Ela é uma grande bênção na igreja, aquela mulher é uma mulher de Deus, mulher de trabalho. E ela gosta muito de mim. Gosta muito de mim. Puxa, se eu não vou na reunião, eu estou aqui, não estou lá na igreja. Então, se ela foi na igreja, eu vou chegar na reunião de oração terça-feira lá, se Deus permitir, ela vai dizer assim, poxa, bispo, o senhor faz muita falta. Né? Não é porque ela desmerece os outros, é porque ela tem um apego ao meu jeito, tarará, tarará. A minha maneira de ser, a minha maneira de falar, a graça de Deus, enfim. Então, ela tem esse apego a mim. Então, ela comete uma falha quando alguém elogia o trabalho dela. Puxa, Nova Vida aqui, ela lidera um trabalho social da igreja, e ela é uma mulher incansável. Então, quando alguém fala assim, poxa, Nova Vida é uma igreja legal, que está reconhecendo essa virtude dela, ela fala assim, você tem que ir lá, porque o Bispo Miguel, ela fala de mim. Você tem que ir lá. Eu falei, para com isso, querida, porque ninguém quer saber de Bispo Miguel. Isso não dá ibope. Você fala que o Bispo Miguel é uma bênção, o nego não vem. Eu quero saber de Bispo Miguel. Eu digo para ela, fale de Jesus. Fale da obra que Jesus fez na sua vida. O trabalho que você está fazendo. Então, a igreja, ela cresce onde as virtudes são percebidas. Pô, esse povo diferente, essas pessoas diferentes. Poxa, essa igreja é diferente, esse irmão é diferente. A sua família precisa ver as virtudes suas, a mudança sua, a paciência que você tem agora, a graça que você tem agora, as discussões que você não discute mais, a maneira que você se exaltava. Então, a igreja cresce nessa base. Poxa, eu quero ir nessa igreja. Há algum tempo atrás, eu estava falando para a igreja de Caxias, irmão, o que está acontecendo com a gente, irmão? Eu fui jovem, eu ainda sou jovem, né? Mas eu já fui mais. E eu me lembro desse tempo em que no meu trabalho no banco, as pessoas sabiam que eu era crente, nunca distribuí folheto no banco, nunca fiquei pregando o evangelho na hora do meu trabalho. O banco me pagava para trabalhar, para conseguir clientes, para conseguir negócio. Eu trabalhava com afinco. Mas as pessoas sabiam que eu era um cristão. E muitos dos meus colegas assim, chegavam para mim e falavam assim, cara, ora por mim. Por que as pessoas pediam oração para mim? Por que as pessoas não pedem mais oração para nós, irmão? Já parou para pensar nisso? Que está aparecendo na minha vida, o que está sendo transmitido na minha vida. Não, mas hoje é diferente. Diferente o quê que é diferente? As necessidades humanas são as mesmas. As angústias são as mesmas. São até mais complicadas hoje. Por que as pessoas não chegam mais, sabem que você é um cristão, e não pede oração para você? E não pede oração para mim? Então nós temos que pensar nisso. Porque uma igreja cresce quando as suas virtudes são vistas, são percebidas. Eu digo a igreja, eu digo você, não digo o templo. Pô, adoro aquela igreja. Um espaço, né? E a igreja aqui tem sido transformada, né? Toda vez que eu venho aqui está mais bonita. Só o pastor que está mais feio. Você não falou, não concorda, todo mundo concorda. Olha só, até a esposa dele demais ficou calada. Não, bicho, o bicho está mais bonito. Está mais sorridente. Então, toda vez que eu venho aqui, então isso a pessoa, né? O sábio filósofo Joãozinho 30.
Quase que eu falei teólogo. Ele disse que pobre não gosta de pobreza. Pobre gosta de luxo, sim. Parece que as pessoas gostam de coisa melhor. Aqui eu não sei, mas em Caxias, uma boa parte daqueles irmãos, a igreja é o melhor lugar que elas vão. É o lugar mais bonito, é o lugar mais agradável. É muito comum lá em Caxias as pessoas tirarem muitas fotos na igreja. Não é fotos da igreja, é fotos na igreja. Foto no jardim, foto na entrada, foto. Elas estão dizendo que aquele lugar é um lugar importante, pela sua beleza, pelo seu capricho, pelo seu cuidado. Porque isso também fala, né? Fala. Como é que um povo abençoado vai frequentar um lugar derrubado? Deus exortou o seu povo, sabia disso? Através do profeta, dizendo, é tempo de você morar nesse palacete, a igreja está na ruína. É tempo disso? É tempo de você morar numa casa aplainada, sabe qual é uma casa aplainada? Embolsadinha, lisinha, bem arrumada, com pátio, com entrada, enquanto a igreja está com goteira? É tempo disso com vocês? Então eles foram exortados, temos que cuidar da casa de Deus, pô. A casa de Deus tem que dar essa conferência, não tem que ser um palacete, ela não tem que ser de 1000 metros quadrados, mas ela tem que ser um lugar com uma dignidade. Que alguém que entra aqui vai ser o povo que se reúne aqui é um povo abençoado. E me lembrei, você falando que o povo quer que o povo veja a obra, que quando nós inauguramos o Templo de Caxias, eu fiz uma inauguração de 3 dias, mas só divulguei 2. Eu inaugurei sexta, sábado e domingo, cultos especiais. Nós só convidamos pastores, bispos, sábado e domingo. Convidei os bispos para pregar e reunimos aquela... Por quê? Porque sexta-feira foi a reunião, inauguração só nossa. Só do povo da igreja. Faz isso também, pastor. É, cara. Porque o que acontece quando você faz uma inauguração de um espaço? A igreja enche. Aí você que contribuiu, dá licença, irmão. Levanta aí, irmão. O bispo vai sentar no seu lugar. Mas você que construiu a igreja, pô. Aí eu falei, não, aqui não. E eu falei mais para aquele povo. Falei, ó, inauguração 7h30 da noite, sexta-feira, você chega às 7h15. Por quê? Porque nós vamos ter 10 minutos de orgulho e vaidade. Eu falei para a igreja, irmão, tu tá rindo, mas é tudo verdade. Tu vai chegar às 7h15 e tu vai andar. Vai andar pela igreja. Essa cadeira fui eu que comprei. Esse ar fui eu que dei oferta. Esse púlpito foi eu que paguei. Você vai andar na igreja. A gravação foi embora. Deixa para lá, irmão. Eles estão ouvindo a minha voz lá. Essa porta fui eu que paguei. Isso aqui foi eu contribuir. E eu falei para eles assim, 10 minutos, todo mundo aqui. Depois, 5 minutos, a gente se ajoelha para arrependimento e confissão de orgulho e vaidade. Antes de começar o culto, a gente se ajoelha e fala, perdão, Senhor, pelo nosso orgulho, mas é uma verdade. E eu não queria que ninguém sentasse no lugar daquelas pessoas. Não é? A cadeira eu comprei. Comprei uma, comprei 2 pernas, eu vendi até perna. Cadeira por perna, tinha liquidação de tudo na igreja. Mas você sabe que a força da igreja é essa, porque eu disse para meus irmãos, você não pode ficar de fora. Que você não pode dar a cadeira, se você não pode dar uma perna, porque tem muita gente economicamente simples na igreja, se você não pode, você vai dar um botão, você dá um pedaço do pano, não importa. E eu digo para você, eu tive muita alegria e orgulho daquela gente. Tem muita senhora, idosa, vive de salário mínimo. E eu, como eu era abençoado por aquelas senhoras, quando eu fazia uma campanha, irmão, nós precisamos de 50 mil. Aí o pessoal ficava assim, 50 mil, cara, o cara está maluco. Estou falando de 10 anos atrás. Precisava de 50 mil. Vai, irmão, você tem que participar. E tinha uma irmãzinha, que ela pegava o envelope, com a foto do tempo, para a Constituição, escrevia assim, o nome dela, R$10. Aí eu mandava para outra trazer, ela vinha, pagava para mim assim, me entregava ela, aí meu pastor, vamos arrebentar com esses 50 mil, toma 10.
Ela não falava assim, 10 reais para 50 mil não é nada, mas para mim é muito. Ela dava. E ela não botava num envelopezinho com vergonha, não. Ela escrevia o nome dela toda. E ela chegava para mim e mandava fogo em mim. Vamos para cima, pastorzão. Vamos. Então, a igreja precisa ter esse espírito. Você pode não ter pouco, não ter nada. Tá bom, mas você não pode se acomodar, irmão. Você não pode falar, pastor Emilson, desculpe qualquer coisa. Não, eu vou fazer, eu quero fazer. Como é que você vai ter vergonha do que você vai fazer? Mas você vai ter vergonha porque você vai dar para Deus. Hoje parece que alguém, quando traz aquela oferta pequenininha, até esconde, né? Talvez aquela viúva pobre também escondeu, mas fez barulhinho a moedinha dela, né? O gasofilaste, Jesus falou assim, ela deu mais. Então, é o coração. É crente que está presente, é crente visível. É crente que aparece, é crente. Por isso que essa igreja está aqui, por todos os crentes visíveis. Uma igreja cresce onde os fardos são divididos. Pensa. Uma igreja cresce onde os fardos são divididos. Para um pouquinho para pensar sobre você. Que tipo de irmão, de crente você é? Você é alguém que divide fardo, o fardo do outro com você, ou você é alguém que lança fardos? Você sabe que a igreja está cheia de lançadores de fardos. Não fazem, é como os caras lá do tempo de Jesus. Jesus falou assim, vocês não entram e atrapalham quem quer entrar. Tem gente que é assim, não ajuda, ainda atrapalha. Mas você está... Eu sei que não é o caso aqui dos irmãos, né? Mas você está servindo aqui na igreja? Bobagem. Não. O cara não faz, ainda desestimula quem está fazendo. Se tiver um irmãozinho que falar para você essas coisas, fala assim, vai fora, Satanás. Pode chamar ele de Satanás. E se ele ficar chateado, fala assim, foi o bispo Miguel que mandou falar. Pode botar na minha conta. Né, pastor? Está amarrado. Sai fora, irmão. Mas aí a gente fica pensando. Como que pode? Como que pode alguém desestimular o outro? Como que pode um irmão, né? Ainda lança mais fardo. Você tem que saber dividir os fardos com o pastor. Nem todos os fardos que um pastor carrega podem ser divididos com ninguém. Por que não pode? Porque se eu dividir com alguém, a pessoa vai morrer. Não tem condição. Mas tem coisas que você pode dividir o fardo do seu pastor, ajudá-lo. Né? No meu caso, por exemplo, você não pode me ajudar muito, mas você pode fazer um bolo de laranja para mim. Já está me ajudando. Pelo menos, na hora que eu vou tomar café de tarde, eu falo, Jesus, obrigado por esse oásis aqui, com esse bolinho. Ajudar, apoiar, motivar. Tem uma palavra de ânimo. Chegar para o pastor, chegar para o outro colega, para o irmão, né? Você sabe quando os grandes, agora não é hipermercado, não, como é que é o nome? Atacadão. Os atacadões e não sei mais o quê. O pessoal tinha um colete que dizia assim, posso ajudar. Primeira vez que eu vi aquilo, eu falei, rapaz, precisa botar isso na igreja. Primeira coisa que quando eu vi posso ajudar, eu não tive coragem de botar todo mundo com colete verde fluorescente, escrito, posso ajudar. Mas isso deve ser um princípio que norteia o nosso coração, sem que haja placa. E isso é dividir fardo, é ajudar o fardo. Posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Fui tremendamente impactado 10 anos atrás, sei lá quanto tempo atrás, uma senhora da nossa igreja, uma senhora, ela devia ter 80 e poucos anos, hoje ela tem 90 e tantos anos, camelou, magrinha, com aquelas perninhas cheias de varize, ficar em pé no centro, você conhece do Caxias? Ela trabalhava no viaduto, na passarela,
Aquilo é uma sucursal do inferno, de calor, de gente, de gritaria, de vendedor, de barraquinha. É uma confusão. Aquela senhora, 80 e tanto, trabalhava ali. E você sabe, ela descobriu uma moça na igreja que veio do Nordeste, que estava grávida, sem nenhum parente aqui. E ela chegava do trabalho 8 horas da noite. E ela passava na casa dessa jovem, grávida, sozinha, e dizia assim: eu vim te ajudar. Eu vim passar roupa para você. Eu vim fazer uma comida para você. Ah, eu queria tanto ajudar, não posso fazer nada. Não fala isso, querido. Ajude. Faça alguma coisa. Bolo de laranja, santo Deus. Até eu sei fazer bolo de laranja. Fazer alguma coisa, simples. Às vezes a gente, não, é como eu falei da oferta, o pastor precisa de muito dinheiro, dos meus 10 reais. Claro que, né? Já pensou se o menino do peixe pensa assim, pô, tanta gente, o meu peixinho não vai salvar ninguém, melhor comer ele. Não tinha milagre, não tinha multiplicação. Está entendendo porque eu disse para as pessoas, você vai andar aqui e fala, fui eu, porque foi ele mesmo. Foi cada um ali daquela igreja. Não falo isso não, mas a nossa igreja, a igreja que a gente não recebeu nenhuma ajuda de ninguém. Não estou chorando, não estou reclamando, só estou dizendo a realidade. As pessoas de outras igrejas olhavam para a obra de Caxias e diziam assim, outros irmãos, outros pastores, a Nova Vida só está conseguindo levantar aquele tempo porque ela recebe dinheiro do exterior. Eu falei, opa, alguém mandou dinheiro para mim do exterior, eu não peguei, cadê? Onde é que está? E nunca aconteceu isso. Aquela igreja foi construída com a fé daquelas pessoas, com os 10 reais de pessoas. Porque Deus é o Deus que faz milagre. Jesus podia alimentar a multidão? Podia, sem nada. Senta. Jesus podia pegar a mão vazia e falar assim, vai, serve eles. E na hora que fazia isso, aparecia pão. Deus podia qualquer coisa. Mas Deus faz de uma certa maneira. Ora, Deus nos envolve, olha que coisa boa. Deus quer que a gente participe. Quem sou eu, quem é você para fazer alguma coisa? Quem sou eu para dar alguma coisa a Deus? Não é a palavra do Davi? Quem sou eu? Quem é o povo que está comigo aqui para que eu possa dar a Deus alguma coisa que de Deus não recebi? Que sempre foi de Deus. Não é? Nós precisamos desse espírito. Mas não dizer quem sou eu e não fazer nada. Quem sou eu, mas fazer isso com gratidão, com entendimento da honra, do privilégio que é. Deixa eu voltar para a minha mensagem. Estou acabando já. Uma igreja cresce quando perdão não é cobrado. Coisa mais estranha que tem é você cobrar perdão, sabia? Cobrar perdão. A Bíblia diz que nós devemos nos consertar, que nós devemos pedir, mas não cobrar. Por que a Bíblia diz essas coisas? Porque o perdão deve ser uma coisa, eu diria assim, natural. Perdão deve ser uma disposição que todos que creem em Jesus têm no seu coração. Eu posso ficar chateado, eu posso ser atingido por coisas, mas eu não posso considerar que eu não vou perdoar. A gente tem que perdoar antes que a pessoa peça perdão. Está na vitória, Deus guarde, Deus guie, que acerte, que dê certo, que Deus abençoe. E não falar, não, depender de mim, esse cara está amarrado, já amarrei o pé dele no pé da cajarana e nada vai dar certo para esse condenado. Enquanto ele não vier aqui rastejando, porque eu sou bispo, porque eu sou pastor. Uma igreja não crescerá nunca assim. Uma igreja não prosperará nunca dessa forma. Então, uma igreja cresce quando o amor é de graça. Mas o amor não é de graça, bispo? Não sei, é? A pergunta é para você. O amor é de graça?
Quantas relações hoje são na base dos interesses? E você sabe, isso tem acontecido no nosso meio. Tem muitas pessoas que estão na igreja envolvidas, mas não amam a igreja. Tem interesse, enquanto tem interesse está. Quando o seu interesse é atendido, não está mais. Pastor Edmilson, por favor, me ajuda. Ora por mim, pastor. Nossa, estou todo endividado. Aí o pastor Edmilson apacenta, cuida, fala, faz assim, faz assado. Aí Deus começa a honrar, seja assim, a pessoa dá, começa a dar dízimo até. Acertou, pronto. O pastor Edmilson começa, ô irmão, está sumido? Quando cuidou dele não tinha nada, quando chegou na igreja não tinha nada, estava falido, estava quebrado. Muitas vezes até ajudou do bolso. Ajudou, pagou uma conta, mas meu irmão, Deus é poder. Aí a pessoa, quando atendeu aquilo, ela fica invisível. Se transforma num crente invisível. Então, aquele amor todo não era um amor de graça. Não é um amor desinteressado. Isso pode acontecer em todos os níveis. Tem muita gente que casa, eu casei por amor. Nunca fale isso, por favor, irmão. Se a minha mulher falar assim, não, eu casei com você por amor, meu filho, eu vou dar um passo atrás e ver, gente, o que ela está falando? Porque até hoje eu acreditei que ela casou comigo por amor. Entende o que eu estou dizendo? Então, uma igreja cresce quando o amor é de graça. Eu, pregando em Caxias, eu usei uma expressão um pouco violenta. Espero que você não se escandalize, nem os irmãos que estão assistindo. Eu disse que nós, a igreja, temos que ser que nem uma vaca bem tetuda. A igreja tem que ser aquela vaca com a teta imensa, que todo mundo que chega lá tem leite para ela. Chega na igreja, mama, aí vai embora. Vai embora com a cara toda lambuzada de leite, nunca desaparece. Escolhe outras coisas. Mas quando afunda, quando tem sede, fala assim, eu vou voltar na minha igreja, porque sei que lá tem leite, muito leite. A gente não pode dizer assim, você, cadê a carteirinha de membro? Aqui você não mama, não. Aqui tu não vai mamar, não, sujeito. Tem a carteira de membro? Não, a gente tem que ser uma gente que ama, uma gente que dá, uma pessoa abençoada. Olha, a Bíblia diz que nós seremos um povo de dar e não de pegar emprestado. Nós seremos um povo. Aí muita gente fala, aleluia, eu vou ser um povo de dar. Mas e aí, o que você está fazendo? Não funciona, irmão, você dizer assim, eu não dou porque eu não tenho. Está errado isso. O certo é dizer, eu não tenho porque eu não dou nada. Porque é isso que a Bíblia diz, né? Aquilo que você quer que as pessoas te façam, façam para você. Amém? Estou terminando. Quantos dizem graças a Deus? Graças a Deus. Obrigado pelo pedido para dizer, chega, pastor, já cansou. E eu vou terminar essa lista dizendo que uma igreja cresce quando todos diminuem. Uma igreja cresce quando todos diminuem. Uma igreja cresce quando se fala pouco eu. Porque eu isso, eu aquilo. Quando a gente tem que falar mais nós. Sabe que quem é o eu? Quem é o eu? Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a porta, eu sou. Ô Senhor, quando eu for lá falar com o cabra lá, o que eu digo? Fala assim, eu sou te mandou. E como ele não entendeu, achou que o farol também não ia entender, mas como que é eu sou?
Não, vai lá e faz o que eu estou falando. Então, uma igreja cresce quando todos diminuem. Quando ninguém se acha a revelia da Bíblia mais importante e superior ao outro. Que o meu trabalho, eu que não desse aula no GV para ver só. O GV é importante, muito importante. Mas nós temos que diminuir. Igreja de Caxias aqui também tem. A Igreja de Caxias tem várias iniciativas. Não, porque é o nosso trabalho, a madrugada com carinho e bababá, bababá. Sim, é importante, mas você não pode achar que o outro que não vai na madrugada, por qualquer razão, você é mais do que ele. Você não pode achar porque você dá dízimo e alguém não dá dízimo, está desempregado, vai dar dízimo de quê? Vai dar dízimo do desemprego? Não tem como fazer isso. Você não pode achar que você é mais importante que ele, porque ele dá outras coisas que você não pode dar, exatamente por causa da bênção do seu salário. Então, uma igreja, ela cresce quando todos diminuem. Enfim, uma igreja é edificada quando há espaços para acolher, espaços para aceitar, para receber, de braços abertos aqueles que chegam, aqueles que também já fazem parte da comunidade. A nossa oração é para que o Senhor restaure a nossa comunhão. Falo de uma maneira generalizada. Falei isso para a igreja que eu sou pastor. Deus precisa restaurar a nossa comunhão, nosso coração aberto. Não basta estar junto, irmão. Deus precisa fazer essa obra na sua vida, no seu casamento. Não é? Quando fala aceitar, acolher, não é o erro na vida das pessoas, não é o pecado na vida das pessoas, é acolher a pessoa. E acolher uma pessoa que peca, que está vivendo a vida errada, é abraçar e dizer: filho, filha, irmão, irmã, você tem que parar. Isso vai acabar com você, vai destruir sua vida. Não é dizer: não, tudo bem, fica aqui e toca. Desculpe usar aqui quem está tocando. Não, fica aqui, não, tudo bem, diácono, Deus sabe. É a graça, aleluia. Isso não é abraçar, isso não é acolher. Acolher é um processo de restaurar, de renovar. Também você não pode chegar para qualquer um e apontar a porta da rua. Sai daqui, miserável. Você está sujando o nome da igreja. Como está sujando o nome da igreja? Quem é que pode sujar o nome da igreja do Senhor? Né? Você pode arranhar uma comunhão, né? Você pode trazer, mas a igreja, você já viu quantos escândalos tem na igreja hoje? Quantos problemas? Eu estava ouvindo esse programa que eu falei, o pastor estava dizendo o que acontece nas igrejas hoje. Eu fiquei perplexo. E ele falou assim: eu nem vou contar tudo que eu sei. Eu falei: graças a Deus não conta não, senão eu vou desligar o rádio, porque coisa ruim atrapalha, miséria faz mal. Ele dizendo do que as igrejas estão fazendo aí. Não a dele, graças a Deus, humildemente. Então tem igreja que tem uma unção do cuspe na boca. Você já viu isso? Falou isso para mim. É mesmo? Pastor vai, abre a boca. Vem aqui, irmã, agora. Tá puf dentro da boca dela. Ô, irmão. Jesus de Nazaré. Outro dia eu estava falando isso. O problema não é o pastor cuspir na boca dos outros. O problema é que abrirem a boca para receber a cuspida. Se o cara é louco, o maluco, você é louco sozinho, chega para lá. Mas uma pessoa ir na igreja, pastor, às vezes a gente é tentado, né, pastor? Às vezes eu sou tentado. Você ora por mim. Vem aqui que é R$1.000 a unção da cuspida. Caramba, aí tem uma fila. Não é não? O pastor falou que tem um pastor que 40 minutos de pregação, o cara falou 30 palavrões. 30. Aí você fala assim: não pode ser, isso é fake news. Irmão, infelizmente hoje tudo que é miséria acontece. Eu vi um vídeo na internet, você talvez tenha visto, numa igreja, uma irmã, acho que ela era irmã, não sei. De repente não sei nem de quem ela era, mas ela era irmã.
falando do marido que era o pastor da igreja. Você viu esse vídeo? Porque o meu marido, ela usou uma expressão que eu não vou usar aqui. O meu marido, ele sim, ele está transando com as menininhas da igreja, sim, mas ele é meu marido, viu, invejosa? Viu, encalhada? Você que não tem marido, ele é meu marido, não importa, pastor. E aí eu observei que atrás tinha alguns irmãos, tudo vibrando com aquilo. Meu Deus do céu, a que ponto? Nossa oração para que Deus restaure a comunhão, restaure a nossa participação nos trabalhos, nas atividades, no acolhimento daqueles que são enviados por Deus para o nosso meio. Você sabe, uma das razões pelas quais as igrejas mais crescem é por causa do acolhimento. Tem acontecido comigo sempre na minha vida. Quando eu era pastor em Juiz de Fora, tinha uma igreja, 20 pessoas, e eu tinha um irmão lá chamado Mário. Ele não era diácono, ele era um auxiliar, um senhor. E ele tinha um dom de recepção, nunca vi isso na Bíblia, mas ele tinha. Quase que eu fiz uma emenda na Bíblia para botar esse dom dele. Ele tinha um dom de acolhimento das pessoas. Então as pessoas iam na igreja, gostavam, iam embora, e voltava a falar comigo assim: nossa, pastor, como que eu gosto dessa igreja? Aí eu cá comigo, né? Aí eu arrebento, aí eu prego mesmo, hein? Não, comigo a Bíblia é na cara. E ele falava do irmão Mário. Olha, a primeira vez que eu vim aqui para melhorar, falava assim: eu nem me lembro que o senhor pregou, pastor. Aí sim, que bom. Mas eu nunca vou esquecer daquele homem. Então, acolhimento. Você precisa praticar mais isso. Dividir é se interessar. Não é se meter na vida dos outros, não é controlar a vida dos outros, é ter uma abertura. Eu falei que acolhimento é uma coisa que é no coração da gente. Precisa ter um coração aberto. Em Caxias eu tinha lá um diácono, Lázaro, já faleceu. Todo mundo que está naquela igreja, ele sorria, ele abraçava assim: olha, você é muito especial. Eu já estava ao ponto de pedir para ele: por favor, não diz que eu sou mais especial, que eu não te aguento. Porque para mim, todo dia que eu chegar na igreja, ô bispo, pastor, já falei que você é muito especial. Me abraçava. Até que o pastor Roberto Leal falou para mim, o dia que eu vim aqui, como que eu fui abençoado, como que Deus falou, como foi lá pregar, graças a Deus, não fui eu que preguei, como que eu fui abençoado pelo aquele diácono que me abraçou e falou assim: você é muito especial para Deus. Como que isso é importante, como que isso é maravilhoso, como que isso é necessário. Às vezes o pastor fala assim: irmão, poxa, dá um abraço aí, você nem se mexe. Sorriso amarelo. Não, porque eu sou tímido. É mesmo? Deixa de ser então. Deixa de ser. Ah, é porque eu sou temperamental. Ah, eu sou colérico. Ah, eu sou... Tenho zangado? Tenho, escola? Hã? Sanguíneo, irado, emborrado, cara feia. Você já percebeu como é que a gente se acomoda com certas coisas? Eu falei isso hoje de manhã na igreja de Caxias. Desculpe, irmão, mas você que é feio, você não se conforma de ser feio. A minha mulher não estava lá, ela está aqui agora. Eu citei ela. Não que ela seja feia, mas ela não quer ficar feia. E a idade vem, né, irmão? As coisas, as rachaduras vêm. E outro dia, lá no banheiro, que eu entrei no banheiro, eu falei: gente, tinha uns 40 potes bisnaga. Eu falei: gente, você sabe que para você melhorar a cara leva tempo, hein, irmão? Tempo e tutu. Senhor, me guarda.
Leva, não é verdade? Vambora, não, peraí. Vai, passa aqui, passa 1, passa 2, passa 3, passa 4. Passa 1, clareia, escurece, clareia, emassa, embolsa, bota não sei o que. Eu sou do tempo que usava base. Tem mais base? Tem base. Dá uma concretada na cara. Por que você não deixa? Então por que serra de uma maneira você aceita? Ah, eu sou assim mesmo. Não, melhora. Fala para o irmão do lado. Melhora aí, irmão. Você pode melhorar. Fala para ele. Pode falar, irmão. Fala para esse homem, fala para esse jovem. Fala aí, irmão. Estou quase mandando você tirar a máscara e falar: melhora aí, dá uma melhorada. Porque a verdade é que todos nós podemos melhorar. A verdade, desculpe, é que você não tem melhorado porque você não quer. Porque naquilo que você quer, você se esforça. Você melhora, você gasta tempo. Você já viu alguém contando alegremente que é burro? Não, eu sou um burro maravilhoso. Não tem, irmão. Não, eu sou um analfabeto. Nossa, olha só a minha pinta, ainda não. A pessoa tem vergonha, a pessoa quer estudar, quer aprender. Isso é que é normal. E normal para nós, como membros da igreja, servos de Deus, é melhorar. Não é isso que é a salvação? O que mentia, não mente mais. O que matava, não mata mais. Melhora. Ah, mas eu não gosto disso. Por que você não gosta? Ah, eu não gosto de fazer isso. Tá bom que você não goste, ou que você não tenha aquela graça, ou aquele dom, mas você precisa fazer. Você precisa estar. Eu conheci um pastor que não gostava de ir a sepultamento e não ia. Mas como que é isso? Você pode não gostar, mas você tem que ir, ué. Não é não? Não, morreu, não dá mais dízimo, não vou não. Como que é isso? É o trabalho do pastor. Quantas coisas você não gosta no seu trabalho, mas você faz. Por quê? Você dá um jeito, você se esforça. Amém, irmãos? Melhor parar, senão não paro mais, né? Ficar de pé. Passei da hora, pastor. Me perdoe. Mas o meu coração, ele transborda de bem-querer pela igreja do Coelho. Me alegro com a igreja, me alegro com o crescimento, me alegro com o espaço. Até parei lá na porta e falei: gente, cheguei tão cedo, não tem ninguém na igreja. Já estou ficando meio esquecido, achei que era lá já. Falei: não aumentou aqui esse galpão. Outro dia vi uma imagem aqui dessa plataforma e eu achei que era lá. Falei: nossa, não era a plataforma, não era não, acho que é um espaço novo. Você se alegre com Deus. Nós temos que nos entristecer menos, né? A gente se entristece, mas e por que tal? Rapaz, se alegra. Se alegra. Amém? Seja mais assim, pratique na sua casa. Se você praticar na sua casa, essa mudança de atitude, esse acolhimento. Irmã, você está precisando acolher mais o seu maridão, hein? Vê aí. Ô, irmã, vê aí. Precisa acolher mais, precisa ser mais acolhedora, né? O que é? Vai lá. Não. Fala, bebê. Fala, gostoso da mamãe. Às vezes a gente perde porque a estranha acolhe o marido. Às vezes você sofre. Você é certa, você é maravilhosa, você faz tudo de bom, mas você não está às vezes atento a certas coisas. Maridos também. Para de ser grosso, marido. Para de ser agressivo com a sua mulher. Para de maltratar a sua mulher. Recentemente, eu vi um pastor falar isso. Estava com ele, chegamos num lugar, aí íamos fazer não sei o que, a esposa falou assim: eu vou ficar aqui no carro. O que é?
nossa, veio outro cara aí nele. Eu acho que um bicho pegou ele. O que é? Não, deixa o carro, não fecha o carro não que eu tenho medo. Não, mas é muito perigoso. Ô fulano, vamos embora, entra. Gente, precisa ser diferente. Precisa tratar melhor a esposa, meu irmãozão. Apesar de ser menos impositivo, agressivo. Já entendi essa senha. Dá o microfone para a menina cantar. Fala, bicho, chega. Amém? Vamos orar? Levante as suas mãos. Eu espero que você faça uma oração agora. Eu espero que você peça. Eu sempre que ouço a palavra de Deus, e quando eu prego, eu também estou ouvindo aquela palavra. Embora eu já tenha ouvido essa palavra quando eu escrevi, mas eu sempre faço uma oração. Sabe a oração que eu faço quando eu ouvo a Bíblia? Sempre digo assim: Deus me ajuda. Sempre peço a ajuda de Deus. Sempre peço que Ele me ajude a ser, a fazer, me ajude a praticar. Amém? Pai, me ajuda e ajuda meus irmãos e irmãs, ó Pai. Aqueles que receberam a Tua palavra de bom grado, aqueles que receberam a Tua palavra e não disseram, poxa, como essa palavra era boa para A, B ou C. Ah, que pena que o meu marido não está, que pena que... Não, aqueles que receberam a Tua palavra nesta noite, dizendo, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pelo conselho, obrigado pelo toque, obrigado pela iluminação, obrigado pelo esclarecimento. Me ajuda, Senhor, me ajuda, Pai. Sim, nós somos fracos e necessitados. Ajuda-nos a sermos a igreja que o Senhor deseja que nós sejamos, a realizar e produzir as obras que o Senhor quer que nós possamos produzir. Continua abençoando a igreja. Obrigado por esses 8 anos. Continua dando graça, pastor, os irmãos, auxiliares, esposa, todos os diáconos, os líderes, os professores do GV, todo mundo, os irmãos que servem em qualquer área desta igreja. Que o Senhor continue abençoando, fortalecendo, que essa igreja nunca pare de se entregar, de se dedicar, porque é assim que essa igreja vai continuar crescendo até a volta de Cristo Jesus. Abençoa a nossa vida, abençoa a tua casa, em nome de Jesus. Que todos digam graças a Deus. Obrigado. Desculpa. Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei. Diga, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Ele é luz, aleluia. Luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Ele é luz na escuridão. Aleluia. Este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei. Diga, igreja, sim, Senhor. Te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Oh, meu Deus, este é quem
restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus. Este é quem tu Aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. 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 Declare: este é quem tu és. Este é quem tu és. Este é quem tu és. Aleluia. Este é quem tu és. Este é quem tu és. Não há outro que se compare a ti, meu Senhor. Tu és digno do nosso aplauso. Este é quem tu és. Nós estamos aqui para declarar a sua grandeza. Obrigada pelo teu favor. Aleluia. Amém. Deus é maravilhoso, amém. Você foi edificado essa noite. Glórias ao nome do Senhor. Não se distraia. Continue adorando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia.